dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você pode buscar nas principais plataformas de podcast da atualidade. Em qualquer uma delas você busca por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. E também estamos no YouTube. Hoje vocês vão notar que o áudio está um pouquinho diferente por conta da agenda, dos compromissos de trabalho. Eu não estou gravando no meu local de sempre, que é no meu home office, lá onde eu tenho uma estrutura relativamente adequada para gravar os episódios. Então hoje eu estou gravando num outro espaço, então vocês vão notar que o áudio possivelmente não está com a mesma qualidade de antes. Então já deixo isso como um aviso inicial antes da gente entrar no tema. E um conteúdo hoje que é bem interessante, porque eu trago uma reflexão sobre os modelos de negócios aqui no Brasil e as questões históricas, culturais, sociais e políticas que levam essa modelagem a uma busca por uma inescapabilidade de um modelo de negócios. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. No review da semana passada, eu falei sobre o novo carro popular, como o governo associado à indústria automotiva nacional estavam estudando maneiras para criar novas mecânicas de incentivo e levar um produto que tivesse um preço mais acessível. A gente falou bastante sobre isso, eu trouxe números, a evolução dos preços, a evolução do mercado como um todo, e a gente falou bastante sobre como esse mercado, esse e outros mercados, acabam, por conta da configuração econômica e produtiva brasileira, privilegiando um modelo de negócios que se escora nas falhas que nós temos na nossa estrutura para fazer mais dinheiro. Inclusive eu não citei apenas o setor automotivo, eu falei de outros setores que, por definição, acabam fazendo isso, né? Se escorando nas falhas que a gente tem dentro da nossa arquitetura enquanto país, enquanto nação, e com isso eles conseguem fazer ainda mais dinheiro. Por isso eu quero propor para vocês no Talk to Biz de hoje essa reflexão sobre como os modelos de negócios tipicamente nacionais, eles vão num caminho um pouco diferente do que a própria literatura, do que os grandes autores e pensadores sobre administração, marketing, sobre administração estratégica, eles costumam colocar. A gente acaba sendo bastante influenciado por diversos fatores que normalmente não são levados tão em consideração na hora que a gente estuda esse planejamento e a modelagem de negócios, porque você tem não só os fatores econômicos que sempre aparecem, mas muito fortemente você tem aqui no Brasil questões políticas, questões sociais e questões históricas também, que influenciam na maneira como a política é conduzida, na maneira como as lideranças conduzem os projetos, como as lideranças conduzem os negócios, na maneira como a população, no geral, se comporta. Por isso, para ajudar a gente nessa reflexão, eu achei melhor a gente contar uma espécie de historinha. Não vou mudar o formato do episódio, não vai ser uma contação de história, mas eu quero ilustrar, porque gravando o episódio na semana passada sobre o carro popular, eu fui lembrando de várias situações que eu já vivi na minha vida profissional, várias situações que eu presenciei, que eu tive a oportunidade de contextualizar, de ter uma proximidade maior, e identifiquei ali questões e pontos que são muito comuns, tanto quando a gente olha para os dilemas da grande indústria nacional, dos grandes negócios, quanto de quando a gente olha para questões mais micro, mas que acabam refletindo uma mesma postura e um mesmo tipo de filosofia ou de abordagem. Então essa historinha que eu vou ilustrar aqui para vocês, ela é muito baseada assim, em casos reais. É claro que eu estou trocando os nomes e os contextos também
para que, óbvio, quem me conhece de repente não identifique a história exatamente de que situação, de qual empresa, qual momento específico eu estou falando, mas a história, os fatos, os dados que eu trago são muito reais, assim, são todos baseados em coisas que eu vi acontecendo. Então, em determinado momento da minha vida, eu trabalhei em empresas da área educacional. Ainda atuo na área acadêmica, né, mas já passei por várias empresas. E em um determinado momento, em uma dessas empresas, uma instituição de ensino, tinha ali uma lanchonete, restaurante / lanchonete, porque funcionava desde de manhã, servia almoço até o final do dia, quando servia lanche ali para os funcionários, professores e estudantes. E ali funcionava meio que num modelo de permissão com os dirigentes da instituição. E esse pequeno empreendimento era tocado por um camarada que era conhecido só pelo sobrenome, Brito. E um camarada super gente boa, ele acompanhou, ele bem que estava ali desde a fundação da empresa. Então ele viu de perto a empresa crescer e tinha um relacionamento muito próximo com os fundadores, com a família que fundou a empresa. Então isso, obviamente, deu para ele uma capacidade de relacionamento, por conta desse nível de proximidade, muito grande, e isso, óbvio, gerou algumas vantagens. Passadas aí quase 3 décadas desde que a empresa tinha sido criada, o Brito e a sua família prosperaram na proporção exata em que a própria empresa cresceu. Ao mesmo tempo que a empresa de educação se desenvolvia, trazia mais alunos, mais funcionários, o pequeno império ali particular do Brito também se expandiu. Suas vendas aumentaram, sua lucratividade aumentou, afinal ele não tinha qualquer concorrência direta, ele se tornou inclusive proprietário de outros espaços que estavam ali meio que orbitando, né, o negócio principal. Ele passou a ser dono também dos estacionamentos próximos, da papelaria. Ele passou com isso a ter um determinado poder ali dentro da empresa, que era algo, obviamente, já tinha deixado de ser uma relação meramente comercial, porque ele passou, inclusive, a influenciar em determinados aspectos da gestão. A coisa se tornou tão mais próxima, a família do Brito cresceu, né? Seus filhos cresceram, fizeram faculdade, em determinado momento um deles passou a prestar assessoria jurídica para a empresa, um outro que se formou em engenharia passou a cuidar da parte de infraestrutura e fazer obras. Quer dizer, ao longo dessas 3 décadas, os negócios do Brito e da sua família se desenvolveram, se expandiram. A sua família se tornou ali de tal forma associada ao negócio principal que criou essa relação de interdependência. A coisa toda estava muito boa, exceto para um grupo, os clientes. Fossem os alunos, fossem os funcionários, todos estavam bastante insatisfeitos com a qualidade do serviço, a qualidade dos produtos oferecidos, o nível de atendimento e principalmente com os preços cobrados. Em algum momento, a própria empresa de educação já via essa parceria com ressalvas, porque as obras que eram executadas pelos filhos, pela empresa de engenharia, apresentavam problemas de forma sistemática, os serviços de consultoria, administrativos ou jurídicos, também deixavam bastante a desejar, não havia muito comprometimento, mas a grande questão é que na visão ali do fundador havia um certo senso de lealdade, de confiança construído ao longo de muito tempo, afinal o Brito estava ali ao lado dele desde o início da sua empresa e isso deveria ser preservado. Então vamos dizer assim que o Brito foi um vassalo leal durante muito tempo e o seu feudo deveria ser preservado a todo custo. Mas apesar de ter construído a sua riqueza e seu patrimônio graças a essa parceria, com muitas aspas, o Brito, na verdade, estava muito pouco disposto a melhorar suas entregas e resolver questões operacionais simples. Afinal, se ele era amigo do rei, quem é que poderia ameaçá-lo e dizer o que ele deveria ou não fazer? Inclusive, como eu já disse, ele passou a interferir ou tentar interferir na gestão. Por exemplo, tentando impedir qualquer outra atividade que na sua cabeça pudesse gerar algum tipo de concorrência, que pudesse atrapalhar o seu pequeno monopólio. É óbvio que também para qualquer conversa ou negociação que ele fosse chamado e que envolvesse avanços nos produtos e serviços que ele e seus familiares ofereciam,
havia uma retrucagem ali direta com a direção da empresa, porque ele ia alegar sempre depender de melhores condições, de melhor infraestrutura, ainda cobrava, né, uma reação da empresa, que dizia assim, vocês precisam aumentar o número de alunos para que eu consiga manter isso aqui tudo funcionando, do contrário não está valendo a pena para mim. Ou seja, ele criou realmente um pequeno feudo. Aí você deve estar me perguntando agora, Bruno, o que isso tem a ver com a história do carro popular? E você falou pra gente no início desse episódio que o objetivo era entender por que determinados modelos de negócios e orientações estratégicas são tão usadas no Brasil, fazem tanto sucesso. E aí eu digo para vocês, aí a gente faz o link, porque eles criam essa inescapabilidade ou a inevitabilidade desses negócios e dessas soluções. O que a gente tem nesse cenário? Um resumo do Brasil, mas também uma amostra de como, historicamente, a gente desenvolveu por aqui um sistema econômico de visão muito extrativista, com base nas delimitações de mercado. Não chega a ser exatamente o conceito de monopólio, porque eu iria por uma visão mais feudal. Não se trata de um domínio de um setor econômico em absoluto, mas do domínio de um contexto regional ou de uma solução em particular para garantir que as pessoas, o público em geral, não tenha como escapar. Essa visão extrativista e essa visão meio feudal, isso está muito enraizado nas nossas origens históricas. Eu gravei um Talk to Biz já há algum tempo, que é o Talk to Biz número 137, onde eu falei sobre as empresas plantation, atraso na gestão e seus efeitos. E o nome não é por acaso, né? Plantation era como eram classificadas as grandes monoculturas de caráter muito extrativista e com grandes atrasos ali no modelo produtivo, que inclusive geravam um desgaste grande ali para o solo e para o ecossistema ali em questão. Então você tem uma correlação muito clara entre a maneira como a nossa sociedade se estruturou economicamente, desde lá da descoberta portuguesa, dos anos 1500, né, como a gente passou por vários ciclos extrativistas, como a gente tem uma origem social muito pautada por uma relação feudal / coronelista, né? Porque aqui no Brasil nunca foi chamado de feudalismo, mas você teve o coronelismo e você tem as classes sociais que estão ali abaixo, desde o tempo das capitanias hereditárias e dos grandes senhores locais que dominavam esse sistema extrativista, e aí você tinha os grupos que se associavam a eles. Você tem essa configuração ainda muito forte no mercado brasileiro. Essa relação hoje se estabelece a nível nacional, a nível local também, mas a gente poderia traçar um paralelo entre a relação governo-estado e empresas dos mais variados setores, onde se abre um precedente para que se explore um certo segmento ali de mercado ou uma certa região, e dali as empresas se estruturam para oferecer algum tipo de produto ou serviço, mas sempre muito pautado nessa ideia da inescapabilidade, da inevitabilidade do negócio. Ou seja, eu ganho mais dinheiro justamente porque eu sou um hub ali, uma espécie de gatekeeper. Aquele fluxo precisa passar por mim e é assim que eu ganho dinheiro. A partir do momento que eu consigo delimitar uma área onde aquele fluxo vai passar pelos meus domínios, o meu negócio está montado. Não importa mais se eu vou ser eficiente, não importa mais se eu vou ter qualidade, não importa mais se o meu modelo produtivo vai ser o melhor, vai ser o pior. Isso tudo perde a importância. O importante é que eu seja de fato inescapável. Então, quando eu comentei sobre essa indústria automotiva nacional, eu falei justamente sobre alguns modelos de negócios de se adaptarem para essa realidade e para essa mentalidade extrativista e feudal brasileira, onde a lucratividade aumenta na mesma proporção em que se torna impossível escapar dessa espécie de entreposto.
O Brito, o personagem do nosso exemplo, se tornou isso, né? Uma espécie de senhor feudal a nível micro ali, e ele criou um entreposto inescapável para um certo público. E com isso ele se transformou num empreendedor, com muitas aspas aí, de sucesso também com muitas aspas. Mas da mesma forma, a empresa educacional também havia crescido com base nessa mesma mentalidade extrativista. Era a única saída viável na região para quem desejasse evoluir seus estudos. A inescapabilidade, em ambos os casos, foi a chave para o sucesso. E também em ambos os casos, e em muitos outros casos, as relações que se estabelecem, sejam relações de parceria ou relações de trabalho no sentido mais formal, acabam seguindo muito o modelo coronelista, né? Onde há um certo senso de dever, muito nítido, um senso de superioridade ali e de devoção entre as partes, e a ideia de que o camarada pode ser punido se ele não for leal ali ao seu senhor. O que aconteceu na semana passada, o caso do Burger King, mas coisas que eu já vi em várias empresas mostram como as empresas são tocadas como se a gente estivesse há 400, 300 anos atrás, como se fossem engenhos de açúcar ou grandes plantações de café num sistema coronelista / escravagista, sistemas e modelos de gestão que são absolutamente improdutivos e que, o mais importante, não estão preparados ou não estão orientados a um cenário de competição. E é aí que a gente faz a interseção entre o que eu trouxe na semana passada sobre a indústria automotiva nacional, que embora venha, né, toda a indústria automotiva que a gente chama, entre muitas aspas, de nacional, na verdade são empresas globais que atuam aqui também. Mas quando elas chegam aqui e encontram esse tipo de arquitetura social e econômica, é claro que elas se encostam, porque o camarada não tem nenhum motivo para entregar mais ou para fazer mais, se ele já consegue fazer muito dinheiro, se tornando inescapável, se tornando um problema ao qual as pessoas não vão conseguir contornar. É o problema da mobilidade urbana, por exemplo, eu que trabalho indo para lá e para cá, é muito difícil pensar em abrir mão do carro, por mais que eu saiba que estou sendo atacado ou ludibriado de uma forma obscena quando eu pago por qualquer valor referente a um carro, seja novo, seja usado, ou em relação aos serviços de assistência. Assim a gente pode falar sobre o serviço de saúde privado, assim a gente pode falar sobre o sistema bancário / financeiro, principalmente quando a gente vai para os serviços mais de varejo, assim a gente pode falar de telefonia, ou seja, nunca há, de fato, uma real competição. E mesmo quando eu tenho, por exemplo, na área de telefonia móvel, onde eu tenho várias operadoras, vira ali meio que um jogo de cartas marcadas, eu tenho uma divisão ali muito clara, uma é liderança aqui, a outra é liderança ali, cada uma tem mais ou menos uma fatia meio que equivalente no mercado, e aí chega a ser um consenso. Agora vamos aproveitar e sugar ao máximo dessa estrutura, porque na verdade somos também parte dessa inevitabilidade de um problema, no caso o problema de comunicação. Pode parecer meio loucura, meio viagem que eu estou trazendo aqui, mas eu acho que faz muito sentido a gente entender o processo de formação e orientação estratégica das empresas que operam no Brasil, não necessariamente brasileiras, como a gente já viu, com essas origens históricas, essa origem extrativista de uma participação e uma presença estatal também muito forte, porque você precisa da aprovação e da bênção das lideranças políticas, sempre foi assim e ainda continua sendo, para que essas empresas de fato tenham determinadas facilidades, tenham acesso a determinadas benesses. Então mesmo outras empresas, quando vêm para cá e elas vêm de contextos e cenários muito mais competitivos, elas acabam sendo pressionadas e acabam se adaptando e de certa maneira se acostumando a essa estrutura e a esse novo modelo. E aí você já sabe, ou você faz as pazes com o seu vice-rei ali, ou faz as pazes com a autoridade mais próxima e tenta jogar conforme a música, dançar conforme a música, ou então o teu negócio vai estar sempre atravancado.
Isso é terrível. No geral, isso cria um sistema econômico que seria uma variação até do capitalismo, né? Eu já vi alguns termos aí, mas quando se fala de capitalismo à la brasileira ou o capitalismo de Estado, porque você tem uma presença forte do Estado e na maioria das vezes a gente sabe que essa presença forte na verdade, mediada por relações absolutamente promíscuas e corruptas, não em todos os casos, mas a gente sabe que isso é uma constante aqui no Brasil, desde do dinheirinho que o camelô precisa dar para o guarda municipal para poder explorar aquele território e se tornar também ele um entreposto ali para as pessoas que precisam de comprar uma bala ali enquanto estão esperando sua condução, até os negócios de grandíssimo porte, onde eu preciso ter as bênçãos das grandes lideranças nacionais e de determinadas instâncias do Estado para que a coisa funcione e saia do papel. Ou seja, isso acaba, minha gente, no final das contas, criando um sistema que não é nada eficiente, nada competitivo, e é por isso que é tão difícil que as empresas nacionais ou que se estabelecem aqui no Brasil consigam ter o mesmo nível de entrega, que consigam ser tão competitivas quanto outras, que consigam performar bem em mercados estrangeiros. Eu não estou dizendo que isso não aconteça em outros países, mas aqui é forte demais e tem muito a ver com essas origens históricas e sociais. E é também por isso que vale a pena trazer essa reflexão, porque na verdade eu não deveria ter um negócio de sucesso simplesmente pelo fato dele ser inevitável para o público. Então, olha, eu sei que as pessoas vão comprar de mim porque elas não têm mais outra opção. Era o caso do nosso anti-herói aí, o Brito, da história que eu trouxe, mas é certamente a situação de muitas empresas e muitos negócios aqui no Brasil. E aí você cria essa situação onde, para determinados tipos de negócios e para determinados contextos, a coisa só funciona se você tiver essa correlação e esse vínculo quase sempre promíscuo, meio obscuro, com as instâncias de Estado e as instâncias do poder em cada contexto, ali, em cada cenário ou em cada região. Em poucas situações você tem de fato um cenário muito mais competitivo, né? E quando tem essa competição, obviamente os empresários, os profissionais, as empresas, as estruturas produtivas não estão preparadas porque elas são totalmente orientadas para essa visão e por esse sonho de consumo, totalmente paradoxal essa frase, né? Mas esse sonho de consumo extrativista, quer dizer, o grande sonho, de certa maneira, de empresários e até de profissionais é se tornarem um entreposto estatal. Olha, agora você vai ter que pagar um pedágio aqui para mim para obter determinada coisa. Esse é o sonho de consumo. Não por acaso os melhores profissionais acabam estudando para ingressar no serviço público, não por acaso o dinheiro que as pessoas, né, que empresários e homens e mulheres e empresas botam na política para tentar entrar para esse mecanismo, porque ali esse camarada aí vira o principal dos entrepostos, né? Tudo vai passar por ele, ou seja, o fluxo econômico, o fluxo de decisão, o fluxo de poder vai estar nas mãos desse camarada, sabe? E cria toda essa situação que a gente vê no Brasil hoje. Possivelmente o mais perverso disso tudo é que não somos nada competitivos, não somos nada produtivos. E quando a gente fala de produtividade, eu também vou gravar um episódio sobre isso em breve, mas normalmente no senso comum isso acaba recaindo nas costas do trabalhador brasileiro, né? Olha, a produtividade do brasileiro médio, mas na verdade o problema de produtividade nosso é um problema estrutural. É impossível que o camarada seja produtivo ou que uma empresa seja mais produtiva dentro dessa estrutura e desse conceito de sociedade extrativista, altamente burocrática e hierarquizada, onde, de novo, o sonho de consumo de um profissional ou de um modelo de negócios é justamente se tornar inevitável para o seu público. Bom, não sei o que vocês pensam disso tudo, se foi uma viagem filosófica demais, talvez, mas eu fiquei muito incomodado depois de produzir o episódio do review da semana passada sobre a indústria automotiva e comecei a refletir mais sobre isso e acho que vale a gente analisar
o porquê de termos tantos problemas e tantas questões e se a origem não pode, uma das origens não pode ser justamente essa. Eu sei que são questões muito complexas, não cabem num simples episódio aqui de podcast, mas eu acho que vale a nossa reflexão. Bom, meus amigos, hoje ficamos por aqui, eu não vou me alongar, eu estou gravando fora do meu espaço convencional, vocês devem ter notado aí que tivemos algumas pequenas interferências em alguns momentos, mas o episódio está aí. Eu vejo vocês novamente no episódio da semana que vem. Um abraço a todos, até lá!